Fala, Macbex! Nesse segundo episódio da série História do Candomblé, vamos falar sobre a chegada dos africanos ao Brasil e a formação das primeiras comunidades que preservaram a cultura, espiritualidade e resistência. Então, bora lá! Bom, quando os africanos desembarcaram no Brasil, principalmente em portos como Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, eram imediatamente separados e enviados para as fazendas, engenhos e casas urbanas. Foram forçados ao trabalho escravo, vivendo em condições desumanas, muitas vezes em senzalas lotadas e sem qualquer dignidade. Mas mesmo em meio a tanta brutalidade, esse povo encontrou forças para resistir. Nos encontros furtivos, nos pequenos intervalos, eles começaram a se reconhecer uns nos outros. Compartilhavam histórias, lembranças da terra natal, criavam laços de amizade e até de parentesco. E não parava por aí. Aos poucos, surgiram os cantos, as danças, as línguas e as crenças. Esses pequenos grupos se transformaram em comunidades de resistência, onde a dor era dividida, mas também a fé e a esperança. Com o tempo, nasceram os quilombos, espaços de liberdade que reuniram africanos de diferentes nações. O maior e o mais famoso quilombo foi o dos Palmares, que por quase um século manteve uma sociedade organizada com agricultura, defesa militar e espiritualidade. Lá dentro desses quilombos, a cultura africana florescia. Música, dança, oralidade e rituais eram transmitidos de geração em geração, como se fosse uma escola de cultura africana em pleno Brasil colonial. E nas cidades, em segredo, surgiram as primeiras casas de axé, muitas das vezes dentro das casas dos africanos libertos. Ali aconteciam rituais, festas, iniciações, toques, sempre protegidos pela oralidade e pelo sigilo. Era nesse espaço que os mitos dos orixás, vuduns e inquices eram preservados, como uma chama que nunca se apaga. Você sabia disso, Macbex? Que as primeiras casas de axé nasceram dentro de residências comuns, escondidas da repressão? Comenta aí se você já tinha ouvido falar. Bom, então, com o tempo, a perseguição aumentou e, para proteger a sua fé, os africanos usaram de algo muito inteligente, o sincretismo religioso. Eles passaram a identificar seus orixás com os santos católicos, criando uma camuflagem espiritual. Assim, Ogum foi associado a São Jorge, Xangô a São Jerônimo, Oxum a Nossa Senhora Aparecida e por aí vai. Nós já comentamos muito sobre isso, né, Mapbex? Então, isso não era uma perda de identidade, não. Muito pelo contrário, era uma estratégia de sobrevivência cultural. Além disso, os africanos foram se adaptando ao novo território. Como não tinham acesso a todas as ervas, árvores e elementos de fundamento que existiam na África, substituíram por plantas brasileiras um ato de criatividade e resistência que mostra como eles reinventaram sua espiritualidade sem perder a essência. E olha só que curioso, Mapbex. Até as plantas foram substituídas, mas a força espiritual permaneceu a mesma. Me diz aí se você acha que conseguiria manter sua fé, mesmo tendo que mudar tudo ao seu redor. Então, com o crescimento das comunidades, surgiu a necessidade de uma organização social e religiosa. Inspirada nas antigas estruturas de tribos africanas, criaram-se os cargos e funções bem definidos. Babalorixás e olorixás, pais e mães de santo, responsáveis por orientar os filhos. Os ogãs, guardiões do axé e da música. E os filhos de santo, cada um com sua função dentro da comunidade. Era uma forma de garantir não só a ordem, mas também a transmissão do conhecimento para as próximas gerações. E aqui vale uma reflexão. Hoje vemos muita gente escondendo saberes, guardando segredos por vaidade ou pelo medo de perder o poder. Mas a raiz do candomblé sempre foi compartilhar, ensinar e perpetuar a tradição. É claro que cada fundamento tem seu tempo certo de ser revelado, mas quando o ego fala mais alto que a fé, a espiritualidade perde sua força. E aí, Macumex, o que você acha disso? Os conhecimentos devem ser guardados ou compartilhados com quem está preparado? Comenta aí o que eu quero saber a sua opinião. Então, voltando aqui, as comunidades e a religião e a organização social caminhavam juntas, fortalecendo a identidade, a resistência e esse povo que conseguiu, através de muita sabedoria, astúcia e fé, conseguiram se reinventar, se adaptar, mesmo nos piores momentos de sofrimento, solidão e muitas vezes sem força até física para isso. Então, Max, nesse capítulo, sem enrolação, mostramos que mesmo em meio à escravidão e ao preconceito, o povo africano criou uma comunidade, quilombo, terreiro, até chegar às casas de axé que preservaram a cultura, fé e espiritualidade, mantendo vivas suas tradições e toda essa espiritualidade. É uma história de muita dor, mas também de resistência,
criatividade e reinvenção. O que você achou desse episódio da nossa série do Candomblé? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder o próximo vídeo. Até lá, Macumbex! E no próximo capítulo, vamos nos aprofundar nessa consolidação das tradições religiosas. Abraços do amigo de sempre, Zé Pimenta das Almas.